Bom dia, meninos e meninas do 8º ano. Olha, nosso assunto agora é sobre nutrição e comportamento dos seres vivos. Nutrição e comportamento dos seres vivos. Vocês estão vendo aqui que eu estou mais chique, né? Olha só. Pessoinhas, primeira coisa, dentro do grupo dos seres vivos aqui, rapidamente. Vou só mostrar uns tópicos para vocês aqui. Quais são as fontes de energia dos seres vivos? Quais são as fontes? Você pode pensar em fontes que têm vida e em fontes que não têm vida, tá bom? Você pode pensar de um jeito que poderia agrupar ele em determinadas locais, como por exemplo, o consumidor primário, ou como por exemplo uma própria planta, qual é a posição dela, né? Autótrofa, heterótrofa e tal. Outra coisa, que funções seus corpos desempenham? Quais são as funções dos corpos desses seres vivos? Eles têm as mesmas funções? Uma planta tem realmente as mesmas funções que um corpo de um animal, um vegetal, de um animal, uma bactéria, de um protozoário, e assim vai. Quais são as suas necessidades? Quais são suas necessidades, a depender da espécie? Né? Por exemplo, nós seres humanos precisamos de que para sobreviver? Analisa bem aí. Você precisa de que para sobreviver? Aí você vai dizer: eu preciso de um carro, preciso de um ônibus, preciso. E aí você observa um animal no meio da natureza. O que ele precisa para sobreviver? Que semelhanças e particularidades há no funcionamento e comportamento de seres vivos? Quais são as semelhanças que tem que ter um ser vivo, mesmo ele estando em uma classe diferente? Por exemplo, um rato. Qual a diferença entre um rato e um ser humano? Qual a diferença entre um orangotango e um ser humano? Praticamente 1%. Como eles interagem com o ambiente? Como é que os seres vivos interagem com o meio ambiente? Tá? Qual é o comportamento dos seres vivos em relação ao meio ambiente? É com base em suas necessidades? É com base essencialmente nas suas intuições daquele dia? Afinal, eles vivem um dia de cada vez, né? Como eles interagem com o ambiente? A ação deles com o meio ambiente, o meio em si, a casa, o abrigo. A intenção é devastar, a intenção é destruir tudo ou matar as suas pequenas necessidades. Que relação é estabelecida entre a onça e o jacaré mostrados na imagem? Qual é a relação que está tendo aqui entre essas duas espécies? Agora abre. Aqui. Não tem uma imagem inteira aqui, né? Mas dá para perceber aqui um pouquinho. Se a gente puxar o zoom aqui, dá para perceber um pouquinho que não é muito boa, né? Dá para perceber que não é muito boa pelo fato de estar tendo uma interação. Será se é amizade? Será se ela está fazendo a carinho nele? Então, existem pessoas com uma capacidade aí da gente analisar os seres vivos pelas suas características principais. E esse assunto, pessoas, é moleza. Esse assunto vocês vão tirar de letra. Primeiro, aqui os seres vivos são classificados em grupos de acordo com características em comum que apresentam. Os principais grupos são esses: bactéria, protista, planta, fungos e animais. Bactéria, protista, plantas, fungos e animais. Eu quero que tu marque no teu livro esses grupos principais. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? São esses 5. Nós vamos trabalhar de um por um. O primeirinho, pessoas, são as bactérias. Marca aí no teu material. As bactérias são seres procariontes unicelulares. O que é procarionte? São seres, pessoas. Deixa eu ver se eu estou. São seres, pessoas. Procariontes são células que têm um núcleo desorganizado. Como assim desorganizado? O núcleo de uma célula possui DNA. E esse DNA ele é protegido por uma membrana chamada membrana nuclear. Só que as bactérias, elas não possuem essa membrana nuclear. Elas não possuem. Então, o fato de elas não possuírem essa membrana nuclear são chamados de seres procariontes. E o fato de ter somente uma única célula são chamados de seres unicelulares. Então, os únicos seres unicelulares procariontes são o grupo das bactérias, tá bom? Elas são bactérias, são seres primitivos, mas são altamente eficazes no dia de hoje. Altamente, na produção de antibióticos, na produção de alimentícios, iogurte, leite, na produção
e também na alta taxa de contaminação, tá? Bactérias hoje se fosse para dominar o mundo, seria praticamente as bactérias. Vou colocar bem aqui para dominar o mundo seria praticamente as bactérias, pelo fato de elas serem microscópicas. Então, pode perceber, né, que os seres microscópicos são os que praticamente tomam de conta do mundo quando atingem o seu objetivo da evolução. Elas não têm organelas a um núcleo delimitado por membranas e tal, enfim. As bactérias são seres microscópicos, tá bom? Não caia nesse detalhe de que as bactérias podem ser seres que tenham aqui, ó, essa imagem aqui. Tem uma característica evolutiva bem evolutiva. Ó. Primeiro, DNA aqui no núcleo. DNA deve estar jogado, disperso aqui no núcleo. Mas você está vendo a membrana que protege o DNA? Não tem. Aqui nós só temos uma parede, certo? Uma parede, chamada de parede bacteriana. E depois a membrana plasmática. E aí o citoplasma e o DNA jogado dentro do citoplasma. Ok? Isso aqui é muito bom para vírus acessar ela, porque como não tem outra membrana no núcleo, os vírus acessam ela facilmente, né? Os vírus bacterianos. E essas bactérias, pessoas, elas têm uma capacidade de reprodução muito rápida, muito rápida. Então, ó, no teu caderno, eu quero que você desenhe esse material, eu quero que você desenhe isso aqui no seu caderno, colocando exatamente desse jeito, com esses tópicos aqui, grandes desse jeito, tá bom? Se quiser pegar meia folha para fazer isso aí, melhor ainda. Lembrando que não tem núcleo. Aí, olha, elas são diversas, diferentes formas de colônias bacterianas. Aqui nós temos o Coccus, tá vendo? Parece um coco. Coccus, Streptococcus. Por quê? Porque tem um coco emendando com o outro aqui, ó. Deixa eu ver se vou puxar o zoom aqui. Ó, um coquinho emendando com o outro, tá vendo? Isso aqui a gente chama de Streptococcus. E esse outro aqui, ó, Bacillus. Esses bacilos aqui, né, tem mucosas do nosso organismo. Tem algum desses bacilos, né, mucosa, por exemplo, mucosa bucal, tem na mucosa vaginal, tem na mucosa anal, no pênis, tem a presença aqui desses bacilos. Também, a depender do grupo, são causadores de doenças. Além disso, tem espirilo. Esses espirilos aqui, ó, não sei se você percebe, ele tem em forma de espiral, E por último, o vibrião, que tem formato de foice, vibrião. Então esse aqui tem um formato de foice. Outro material que eu quero no caderno de vocês, tá bom? Desenhadinho, bonitinho. Vamos para o próximo tópico aqui. Ó, protistas. Foco, marque aqui outro tópico, foco. Os protistas, não dá de ver aqui, né? Deixa eu puxar aqui para pessoinhas. Esses protistas aqui são seres eucariontes. O que é isso? Eles já possuem uma membrana realmente no núcleo, e essa membrana é protegida aí, protege o DNA. Então ela tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E o núcleo é protegido por essa membrana nuclear. Por isso que são chamados seres eucariontes. Apresenta delimitado pelo envelope nuclear, que é essa membrana que eu estou dizendo nuclear. E organóides. O que é organóides? São estruturas que já ficam no meio da célula, com capacidade de produzir e trabalhar para a célula, para produzir energia, fazer uma limpeza dentro da célula, certo? Carregar, transportar algum nutriente para o núcleo, para o DNA. Deixa eu ver outro tópico aqui. Ó, os protistas reúnem todos os grupos de seres eucariontes que não são plantas, nem fungos ou animais. Eles são divididos entre dois grupos, protozoários e as algas. Dois grupos. Então os protistas são divididos em dois grupos, protozoários e as algas. Pode marcar esse tópico aqui no livro de vocês também, tá? Questão de prova. Protozoários, ó. Os protozoários são seres unicelulares. Nós vamos encontrar qual é a diferença entre eles e as algas. São seres unicelulares e a complexidade das células pode variar muito entre as espécies. Deixa eu ver aqui outro tópico. Tá. São seres unicelulares, tá bom? O que quer dizer isso? Unicelulares, que só tem somente uma célula, os protozoários.
Aí eles se dividem em várias classificações de acordo com o movimento deles. Então, o foco aqui, de acordo com o movimento, eles podem ser flagelados. O que é isso? Um flagelo, eles vão... Ainda estou com break. Com um flagelo, eles vão nadando dessa forma. Os ciliados, eles possuem cílios, e os cílios vão empurrando e movimentando eles. Tem também os risópodes, que deslocam-se por pseudópodes. O que é isso? Pseudópodes são falsos pés. Então, por exemplo, o que é isso? Ele joga uma parte da matéria lá na frente, aí se arrasta, aí joga parte da matéria lá na frente, se arrasta, parte da matéria lá na frente, se arrasta. Chama-se falsos pés, pseudópodes. E nós temos os esporozoários. Não possuem estrutura de locomoção, ou seja, são fixos. Depende de quê? Às vezes depende do vento, da água, para locomover, tá bom? Lembrando o seguinte, alguns deles são exclusivamente aquáticos, marinhos. As algas, por outro lado, são seres que produzem energia a partir da luz do sol. São protozoários, mas são seres fotossintéticos. Então, muita atenção para esse detalhe, para você não cair na pegadinha de misturar algas, tá? Algas com protistas. Protozoários não fazem fotossíntese, tá? Eles são heterotrófos, os protistas, eles precisam do outro para se alimentar. Já as algas não. As algas são seres fotossintetizantes, unicelulares, e são seres que conseguem produzir seu próprio alimento, tá bom? Aí olha, exemplo das algas aqui. Exemplo das algas. Nós temos o formato de algas azuis, né? Esse aqui também fica na presença de água doce. Esse pontinho aqui de verde é para fazer processo de fotossíntese, né? Todos esses pontos aqui. Então elas têm uma diversidade de grupos. Deixa eu ver se o material de vocês vem aqui. Aqui eu vou mostrar de um por um, né? Aqui são os protistas, tá? Tá vendo que tem um flagelozinho para locomover? Foco nessas imagens, tá bom, pessoas? Aqui, vocês estão vendo que esse animal aqui é cheio de cílios ao redor? Um monte de cílios. E aqui você tá vendo esse animal aqui? Aqui já é uma alga, tá? Uma alga vermelha. E as algas azuis, verdes, diatomáceas. São algas que ficam mais isoladas. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra imagem. Pronto. Pessoas, eu vou deixar nossa aula até aqui. A tua atividade é desenhar, tá? Os seres eucariontes e procariontes. Os procariontes, eu quero que você desenhe aquela estrutura, tá? No seu caderno, colocando os tópicos. E eu quero que você pegue as bactérias e divida ela em grupos, desenhado também, bem pintadinho. E dentro das algas, dos protozoários, do mesmo jeito, tá? Os protozoários eu quero que você faça a mesma coisa. Faça esse material de desenho. E a gente se vê próxima aula, aguardando as imagens, tá bom? Durante o decorrer da semana. Não deixe para o último dia. Vocês estão deixando o material para o último dia.